Isso. Pronto. Então, a gravação já começou. Então, como sempre, né, vamos dizer a data e o que é. Hoje é dia 24 de setembro, e essa é a sessão, isso é a Clínica, essa é a sessão sobre ensaio clínico randomizado. Eu vou compartilhar minha tela, e como sempre, eu não vou fazer uma explicação exaustiva, né, uma exposição, né, de tudo que é possível falar sobre ensaio clínico. Até porque isso é impossível no período curto, né? A sessão síncrona, vocês sabem que não é para ser... Olha, de novo está acontecendo a mesma coisa. Não é para ser uma sessão onde você esgota todos os pontos, mas é para ser uma discussão dos pontos principais, e o aprofundamento vai ser no pós-aula, parte se tiver algum material anterior, mas provavelmente depois, né, no pós-aula. Então, deixa eu abrir aqui. Eu não sei porque o arquivo que está aberto não estava disponível. Vamos ver se agora abre direitinho. Pronto, está carregando aí. Ok. Deixa eu só esperar carregar. Mas eu queria que ele compartilhasse as telas que estão abertas aqui, porque eu tenho algumas telas que eu queria alternar para o meu navegador. Vamos ver se dá certo. Se não der, se não der, aproveitando, eu botei 3 links, né, na seção de postagens aqui do Teams, que são 3 links que eu usei para discutir algumas coisas hoje. E que eu, claro, de novo, não botei tudo, porque é impossível, mas são leituras que eu recomendo, porque são pontos controversos, né? E, de novo, eu vou dar o feijão com arroz, mas tem muita coisa que tem controvérsia, a pessoa não concorda, enfim, né? Então, depois, se vocês puderem dar uma olhada nesses 3 links que eu botei, seria interessante. Não é para decorar tudo, claro, né? Vocês já estão mais maduros do que isso, mas para poder dar uma aprofundada. Eu acho que eu posso passar aqui mesmo, né? Posso. Então, olha só, gente. Então, o ensaio clínico é um estudo experimental, claro, né? Ele está no outro grupo, né? Tem os observacionais, né? Vocês estão acostumados, né? Todo mundo fez métodos aqui. E o ensaio clínico é um estudo experimental. Então, a alocação da exposição, ela fica a cargo do investigador, né? Então, por definição, é um estudo de intervenção que tem que ser cuidadosamente delineado, né? E vai responder sobre, né, algum... Opa, desculpa, não está exibindo a apresentação. Eu estou vendo na minha tela aqui. Espera aí, gente. Aqui também está aparecendo. Eu estou vendo também. Olha só, área de trabalho. Eu vou sair e entrar também, então. Então, espera aí. Eu botei área de trabalho, vamos ver se... Né? Ah, não, gente. Agora piorou, né? Agora não está aparecendo. Agora tá. Agora não está. Pois é, agora não tá. Tava, mas agora não tá mais. Pois é, eu quero ir aqui, gente. Ah, o meu vídeo não está funcionando. Não, tá sim. Vamos tentar uma coisa diferente aqui. Mas eu achei que estava funcionando. Agora eu não consigo sair daqui. Só um segundo.
Vocês estão vendo o quê? São vocês mesmos, né? Pois é. Isso. Eu vou interromper o compartilhamento. Eu vou começar de novo. Então, eu vou carregar de novo a apresentação. Então, peraí. Está carregando e vai aparecer na minha tela. Eu espero que vocês vejam a mesma coisa. Pronto, para mim está aparecendo o meu primeiro slide. Sim. Ok? Agora tá? Tá sim, professor. Ok, beleza. Então vamos continuar. Bom, então, deixa eu ignorar aqui o aviso da gravação. Pronto. Então, eu estava dizendo que o ensaio clínico, deixa eu passar para o segundo slide aqui. Agora, gente, está difícil aqui. Pronto, maximizar e pronto. Então, vamos lá. Então, eu estava falando aqui que é o padrão ouro para você gerar evidência. Então, quando você fala em qualidade da evidência, para você estabelecer causalidade, né, o topo da pirâmide, né, que vocês vão ver, inclusive, com R, ou com R, ou na parte de revisão sistemática, né? Na verdade, na parte de revisão sistemática, meta-análise, etc. O maior grau de evidência vem de revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Porque o ensaio clínico randomizado, para estabelecer causalidade, ele é o padrão ouro, né? Por quê? Você consegue um controle maior, né, sobre todas as variáveis de confusão possíveis por conta de algumas características que eu vou detalhar, que vocês também já devem estar mais ou menos acostumados, né, pela leitura de artigos, etc. Né? Então, agora que eu estou vendo onde é que tem que avançar aqui. Ok. Então, a gente vai avaliar efeitos de tratamento ou efeitos de intervenções, né? E não necessariamente você pode avaliar procedimentos que são terapêuticos, profiláticos. Gente, agora, desculpa, sumiu para mim o meu slide. Eu não sei o que está acontecendo. Agora. Então, você vai avaliar efeitos de tratamento e os efeitos podem ser de uma intervenção, como eu falei, profilática, terapêutica, depende do tipo de estudo que você está conduzindo, né? Comparando os observacionais que eu falei com os experimentais, né, você tem vantagens e desvantagens, claro, dos dois grupos. Então, os observacionais são os mais comuns, né, são do nosso dia a dia. Nós, que eu digo assim, nós epidemiologistas que não trabalhamos em centros de pesquisa clínica, que não trabalhamos em hospital, etc., com centros de pesquisa clínica, mas no dia a dia do epidemiologista, né, mais, o que mais se encontra, a gente trabalha com observar o mundo real. Então, a distribuição da exposição que a gente estuda normalmente, ela se dá naturalmente pela população. É aquela velha frase que os eventos não acontecem nem ao acaso, nem por acaso, né? Então, não acontece por acaso, porque é determinante, não acontece ao acaso, porque há um padrão de distribuição dos eventos que você pode estudar, que é a famosa tríade, né, de variáveis de tempo, lugar e pessoa. Então, com isso tudo, você, né, faz, voltando um pouquinho para trás, na epidemiologia descritiva, né, essa descrição da situação de saúde para levantar hipóteses que depois você vai tentar refutar, né, não confirmar, né, na epidemiologia analítica, porque a lógica é de refutação, seja estudar no teste de hipótese, né? Então, tá bom. Então, os observacionais têm mais chance de ter viés, mas é mais factível, claro, porque é o mundo real, né?
Os experimentais, como eu falei antes, você aloca a exposição a um certo grupo. Então, você vai ter um controle sobre, né, as variáveis de confusão pela randomização. Então, você vai randomizar e você vai deixar os grupos comparáveis em relação a variáveis que você sabe que podem confundir a relação exposição e desfecho, a exposição sendo a tua intervenção, e os vieses vão ser controlados porque você tem todo o controle sobre as aferições, né, sobre a equipe que vai coletar as informações. Então, você garante muita validade interna, infelizmente, ou enfim, mas não tem escapatória, em detrimento de um pouco de validade externa, pelos critérios de inclusão e por esse supercontrole que você tem para garantir a validade interna. Vocês vão me interrompendo, tá? Qualquer coisa, vão me parando aí. Agora eu estou tentando passar para o próximo. Aqui. Então, a estrutura do ensaio clínico... Não sei por que apaga. A estrutura do ensaio clínico, você tem um grupo experimental, né, que é o grupo de intervenção, e um grupo controle ou comparação. Em teoria, o grupo controle poderia receber placebo, né, tratamento convencional ou, né, ou tratamento padrão, o que existe hoje em dia, né? Porque se existe um tratamento, claro, para um certo agravo, não é ético, né, você dar placebo, né? Vídeo que aconteceu no passado, né, os famosos os casos de Tuskegee, da sífilis nos Estados Unidos, etc. Então, as questões éticas hoje não deixam, e ninguém aqui faria, claro, um ensaio clínico comparando uma droga nova com, né, um braço de placebo, quando se sabe que é um tratamento, né, que já é efetivo. Aí, aproveitando o gancho, hoje em dia é menos comum você ter ensaios, e eu já vou começar a introduzir outra nomenclatura para quem não conhece. É mais comum você ter ensaios de equivalência ou de não inferioridade do que ensaios de superioridade, né? Beleza, Guilherme? Então, e por que isso? Porque assim, a gente já avançou tanto, né, no desenvolvimento de drogas, de vacinas, etc. A vacina não tem jeito, né? A vacina tem que ser com placebo, né? Porque vacinas são novas, né? Mas drogas, né, ou insumos ou procedimentos, normalmente, o comum é você conseguir um procedimento ou uma droga que seja ou mais barata, ou um procedimento menos invasivo, um procedimento mais barato, né? Então, não necessariamente para você incorporar e você aprovar, né, um procedimento como esse, ou uma droga como essa, você tem que provar que ela é superior ao que já existe. Se um procedimento menos invasivo, né, ou uma droga mais barata, muito mais barata, for equivalente ao que já existe, ou se ela for inferior, mas não inferior a um nível que comprometa, né, a efetividade, né, daquela droga no nível populacional, isso é aceitável. A questão de quanto ela pode ser inferior sem ser, sem você negar a efetividade dela, desculpa, estou falando efetividade no mundo real, eficácia dela, porque a gente ainda está no ambiente controlado. Eu vou falar dos ensaios clínicos pragmáticos, né, que se aproximam de efetividade, mas, né, classicamente, um ensaio clínico no ambiente controlado, né, com toda essa gama de critérios de inclusão muito bem definidos, muito restritos, todo esse controle em cima das aferições, você está vendo a eficácia das intervenções, das drogas e dos insumos. Então, essa discussão a gente vai ter daqui a pouquinho, mas eu já vou adiantando, né? Tem essas três categorias, né? Os ensaios que olham superioridade na intervenção que você está experimentando, né? Equivalência ou não inferioridade, né? Então, o grupo controle é placebo, que é mais raro, o tratamento convencional ou que está disponível. E eu já falei que os critérios de inclusão e exclusão são muito bem definidos, portanto, a tua amostra sempre é muito selecionada e por isso é difícil você generalizar para a população como um todo os resultados de ensaios clínicos. Então, portanto, você compromete a validade externa, né? Então, a capacidade de generalizar aquele resultado para uma população mais ampla de onde saiu aquela amostra. Na verdade, a população de onde saiu a amostra, como ela já é uma população selecionada, para aquela população de onde saiu a tua amostra, você pode fazer inferência, mas para a população geral, mais ampla, você tem limitações.
Por isso que, quando você olha a bula de um remédio, né, você sempre lê a segurança desse remédio em crianças menores de 6 anos, gestante, idoso, paciente com comorbidade, com diabetes, com doença cardiovascular, blá, 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 não está comprovado, fale com o seu médico. Por quê? Porque você não pode, eticamente, incluir essas populações no ensaio clínico fase 3 para liberação de uma certa droga pela Anvisa, normalmente. A não ser que seja uma droga de uso exclusivo pediátrico, que seja importante para evitar transmissão vertical de alguma doença e assim por diante. Mas, normalmente, essas populações mais vulneráveis, mais específicas, que têm uma imunidade comprometida, elas não devem ser incluídas e não podem ser incluídas eticamente nos ensaios clínicos. Por isso que os resultados dos ensaios, uma vez que você libere para uso, né, no Brasil pela Anvisa, né, ou pelas agências regulatórias, né, o FDA, né, a agência europeia e assim por diante, você libera para uso e você tem que fazer o fase 4. Né? O que é o fase 4? Né? Porque o fase 3, né, é a última fase do ensaio clínico, já com N suficiente, você já comprovou, né, que a droga, vamos falar de droga, tá? Mas tem insumo, tem vacina, tem procedimento, como eu já falei. Mas vamos supor que uma droga, aquela droga, ela é segura, né? Ela não é tóxica, e ela já provou em estágios iniciais que ela tem alguma eficácia que você está tentando comprovar, né, com uma amostra um pouco maior. Segurança, sempre você continua monitorando em todas as fases dos ensaios clínicos. Mas essa fase 3, que é a pré-liberação pelo órgão regulatório, né, ela é onde você já tem um N maior para você ver, né, a eficácia de fato e, às vezes, começar a se aproximar da efetividade dependendo do desenho do estudo que você faz. E aí eu estava falando, então, que uma vez que ele tem a liberação para uso na população como um todo, você passa para a fase 4, que aí não entra tanto no nosso assunto de hoje, porque a gente está falando do desenho do ensaio clínico, que vai avaliar a eficácia desses insumos, dessas drogas, etc. Fase 4, ela equivale à farmacovigilância, né? É quando você tem, então, uma droga liberada para uso na população e você tem que vigiar. Por quê? Porque na população, em larga escala, quando você vai usar um medicamento que passou por essas fases pré-clínica e as fases clínicas para liberação para uso, você tem um número limitado de pessoas. E eventos adversos raros, você pode não ter tido o poder de detectar durante o fase 3, que é a última fase antes da liberação, né? Então, eventos raros vão aparecer quando você passa a usar em centenas de milhares de pessoas, etc., um uso muito mais ampliado. E tem N exemplos disso, né? Teve um anti-inflamatório famoso, Vioxx, né, que foi retirado do mercado. E tem muito medicamento que muda a bula, né, quando você começa a descobrir por uso na população pela farmacovigilância, né, efeitos adversos que você não sabia antes que eram eventos que iam acontecer, porque a tua amostra não permitia que esses eventos raros aparecessem. Então, outro exemplo é evento cardiovascular com Viagra. Então, o Viagra teve que mudar a bula, andou morrendo gente por causa disso, né, antes de mudar a bula, claro, né? E para que isso aconteça de forma efetiva, a Anvisa tem que, enfim, o sistema dela, né, a Anvisa tem que fazer funcionar bem o Notivisa, né, que é o sistema de informação que notifica esses eventos adversos. Nem sempre esse sistema é bem preenchido, né? Então, às vezes, né, cada programa de controle de uma doença específica, né, às vezes quer fazer um sistema paralelo para notificar eventos adversos da droga, da sua doença, para poder, né, cuidar do seu grupo, da sua população de pacientes. Mas, idealmente, né, todo mundo estaria sensível o suficiente para reportar evento adverso grave e poder resolver esses problemas. Eu não sabia que a ranitidina tinha sido suspensa. A Notivisa não existe mais, agora chama Vigimédia. Você pode falar, Daniela, sobre isso um pouquinho? Oi, sim, professor. Vou até compartilhar um boletim aqui. Esse ano foi substituído. O Notivisa, ele não era nada amigável, né? E com muita dificuldade para notificação. Então, agora o consumidor foi justamente alterado para que o consumidor tenha mais um protagonismo de notificação dos eventos adversos. Vou compartilhar um boletim aqui no chat com vocês. Tá, joia. Obrigado.
Então, Nada. a notificação é feita pelo usuário. Sim. Tem agora. Muito interessante, eu não sabia. Obrigado. Então, você bota no chat, depois eu vou dar uma explorada, bacana. Ok, então, vou seguir aqui, né? Então, algumas características do ensaio clínico, elas garantem, essas características garantem aquela validade interna muito alta e a ausência de viés, assim, e a ausência de fatores de confusão também. Então, o que sobrar do efeito, quando você acompanhar os dois braços, tratamento e comparação, o controle, lá no final, a diferença que isso no mundo ideal, né? A diferença que você achar, ela vai ser creditada à intervenção. Por isso que você não precisa ajustar, né? Fazer depois do segmento dos pacientes, né? Dos dois braços, intervenção e controle, você não tem que ajustar para variável nenhuma. Porque esse ajuste, esse controle dos fatores de confusão, ele é feito no desenho, né? Porque você sabe que, né, vocês podem fazer isso, né? Ajustar, né? Controlar na fase do desenho ou na fase da análise. Por definição, no ensaio clínico, esse controle das variáveis de confusão é feito no desenho por conta do que está na tela aqui. Então, que é a alocação aleatória dos pacientes. Então, você pega a tua população, né? Você vai tirar, então, uma amostra da população, então, essa amostra vai representar, idealmente, a população de onde ela saiu, por isso que a amostra aqui é uma amostra aleatória. E aí, essa população, que vai ser a população de estudo, que se for um ensaio clínico típico, é o que eu falei, não vai ter criança, não vai ter gestante, não vai ter idoso, etc. Por isso que a validade externa é comprometida. Mas você vai ter muita validade interna, ou seja, a ausência de viés. Então, essa amostra randomizada, ela vai ser separada em dois grupos, aleatoriamente. Então, normalmente é um número aleatório, aquele envelope com um número que, olha, você vai para um grupo, você vai para o outro. Eu vou falar do cegamento daqui a pouco, né? As pessoas não sabem se estão recebendo, né? Quando o estudo é cego, né? Que eu vou falar do cegamento. Quando o estudo é cego, as pessoas não sabem se estão recebendo tratamento ou, né? Quer dizer, a intervenção ou tratamento padrão, ou convencional, ou placebo, se for o caso de uma vacina, por exemplo. Então, as pessoas não sabem. O investigador também não sabe, não deve saber. Quando é esse o caso, chama duplo cego, né? Que nem o investigador nem o participante sabe. Então, os dois estão cegos, duplo cego. E tem até o termo triplo cego, né, que o analista, depois da informação, também não sabe, até que se quebre essa chave. Então, o estudo sendo cego, os grupos são randomizados, e se são randomizados, né, você controlou por fatores que você, de novo, como eu falei, sabe que são fatores de confusão, e sem querer, por fatores que você nem sabe que poderiam atrapalhar a relação intervenção-desfecho, mas que você como está criando dois grupos exatamente comparáveis por conta dessa randomização, né, você acaba controlando por isso. E aí, uma nota de cautela, tem gente que fala assim, então os grupos vão ser iguais em relação à variável, por exemplo, eu sei que sexo é uma variável que confunde, né, sei lá, se sabe que homens respondem melhor a um certo anti-inflamatório, porque tem, não sei, uma enzima qualquer, enfim, qualquer fator biológico, então eu preciso de homens e mulheres, né, os dois grupos sejam comparáveis. Isso não quer dizer, né, que vai ter metade de homem, né, metade, 50% de homens e 50% de mulheres nos dois grupos. Não. O que quer dizer é que no grupo intervenção e no grupo controle, a distribuição por sexo vai ser igual. E ela vai replicar a da população original, de onde você tirou os dois braços. Então, se na população, nesse randomized sampling, de onde você vai tirar os dois braços, se ali era 70-30, né, de homem para mulher, cada grupo, né, tanto o grupo da intervenção quanto o grupo controle, vai ter a mesma distribuição, 70-30. Porque você sorteou, né? Então, essa é uma questão mais ou menos lógica, né? Então, não é que você vai ter o mesmo número de brancos, pretos e pardos, depois brancos, pretos e pardos, não. Você vai replicar a distribuição original em dois grupos, que vão ter a mesma distribuição de todas as variáveis que você, né, precisa controlar por elas. Por isso a comparabilidade. E por isso a necessidade de você não ter, e vocês conhecem estudo de coorte, né? O ensaio clínico nada mais é do que, assim, é um primo o desenho, é uma coorte, é um segmento, né, de dois grupos, um exposto e um não exposto, que é por definição uma coorte, só que você determinou a alocação da exposição, né? Por isso que é um estudo, né, experimental e não observacional. Mas você vê que o desenho segue exatamente como uma coorte. Você vai ter os dois braços,
que eu já falei como é que seleciona, né? E você vai acompanhar para ver a incidência do evento num braço e no outro. E, ao final, você vai comparar a incidência dos eventos de interesse. E, por exemplo, a Fabíola vai falar hoje, né? Você pode ter, né, endpoints primários, endpoints secundários. Então, o desfecho que for, seja um primário ou secundário, você vai avaliar a incidência daquele evento nos dois grupos e comparar para ver se a tua intervenção tem algum efeito na incidência, comparando os dois braços. Se for uma intervenção, né, terapêutica, você... Normalmente, sendo terapêutica profilática, o que você espera é que você está normalmente tentando evitar eventos no grupo da intervenção. Então, o conceito de eficácia, que você não tem no estudo de coorte normal, que normalmente se estuda fatores de risco, né, ou fatores prognósticos, dependendo do ponto da história natural da doença que você se encontra, no ensaio clínico, normalmente, o risco relativo ele vai dar menor do que 1, porque você espera menos eventos, que normalmente são negativos, né? São adoecimento, o reinfarto, enfim, a volta de alguma neoplasia, enfim, você tenta evitar o adoecimento, né? A infecção, se for uma vacina. Então, você normalmente tem um risco relativo menor do que 1 se a tua intervenção funcionou. E eficácia vai ser 1 menos esse risco relativo, né? Então, se o risco relativo, depois que acabou o teu ensaio clínico, o valor foi 0,6, né? A eficácia é 40%. O Vanessa está perguntando se o slide parou. Eu estou no slide que está escrito alocação do tratamento, alocação aleatória. Não é esse, estão vendo? Não, para mim também travou, tá dando como não é possível exibir conteúdo. No meu está aparecendo a apresentação normal, mas está sem conteúdo, então, aparecendo? Eu tô vendo normal. Eu estou vendo na bolinha andando. Então pode ser uma coisa da conexão de quem não está vendo aí, né? Eu estou vendo normal também, professor, a apresentação. Que já voltou. Gente, então deve ser conexão aí, tá? Beleza. Mas se der algum problema, vai falando aí, porque de repente é uma coisa do meu lado aqui, tá? Beleza. Tá bom. Então, olha só. Então, eu estava falando... Não lembro mais. Alocação aleatória... Dá pouco de eficácia. Eficácia, exato. Então, a eficácia vai ser o 1 menos o risco relativo. Se ele deu 0,8, né, a eficácia é de 20%. Então, é quanto que você abaixou de 1, né? É uma redução relativa do risco, a eficácia. Essa que é a definição, né? E o conceito de eficácia não tem no estudo clássico de coorte, né? A gente está emprestando o desenho da coorte, porque vocês veem que a estrutura é exatamente igual, né? Por conta do segmento e de você ter um grupo exposto e um não exposto à intervenção que é a tua exposição, no caso, né? Que você alocou, lembra? Por isso que é um estudo experimental. Então, no final, só para encerrar esse quadro aqui, né, você tem o grupo controle e o grupo do tratamento, e cada grupo, né, por exemplo, nesse caso, melhorou ou não melhorou. Então, pode ser incidência de cura, por exemplo, né, a efetividade da droga, né? Então, aqui você vai comparar a incidência da melhora no grupo controle com o grupo tratamento, e você espera que o tratamento tenha melhorado mais, né, do que o grupo controle. Aí você vai comparar essas incidências de cura ou de melhora para ver se foi positivo o efeito do teu insumo, da tua droga, da tua intervenção. Então, vamos em frente, porque eu também preciso dar tempo para a Fabíola, né? Vamos lá, avançar. Agora a bolinha está rodando para mim aqui. Eu tô no cabo, né? Eu não tô nem no Wi-Fi, viu? Será que é o Teams? Deixa eu tentar mais uma vez. Tá travado para mim agora também aqui. Não tá saindo desse slide aqui. Eu acho que vou tentar fazer uma coisa diferente, gente. Eu vou fazer uma coisa diferente. Deixa eu tentar uma coisa aqui.
Deixa eu abrir a apresentação. Eu vou abrir no... Eu vou pausar a gravação um instantinho. Não, na verdade, eu parei a apresentação. Vou fazer uma coisa. Eu vou abrir o PowerPoint e tentar compartilhar como eu faço sempre. Na verdade, eu não boto a... Normalmente não tem que compartilhar a tela, carregar a apresentação no Teams, né? Normalmente eu compartilho a tela ou do PDF ou do PowerPoint, né? Aí a gente está rodando bolinha de novo aqui. Aqui. Só um pouquinho de paciência, tá? Bom, agora está aberto o meu PowerPoint. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou compartilhar a minha tela do PowerPoint, tá? Eu vou ver se melhora assim. Quando vocês estiveram vendo a tela do meu PowerPoint, vocês falam, tá? Tá aparecendo já. Ok. Deixa eu botar a tela cheia. Teoricamente, isso é mais fácil do que compartilhar, do que carregar dentro do Teams, né? Vocês estão vendo o PowerPoint cheio, né? Tá sim. Ok, beleza. Pronto, é melhor assim. Então, pronto. Então, eu estava aqui. Agora placebo, tá? Então, vamos lá. Se alguém não estiver vendo, avisa, mas acho que agora vai mais tranquilo. Então, eu já falei do placebo, mas olha só, eu não estou vendo o chat agora, tá? Eu estou na tela cheia da minha apresentação. Então, se alguém precisar falar alguma coisa, fala do microfone, tá? Porque eu não tô lendo o chat agora. Então, olha só. Então, placebo, né, por definição, de novo, um agente que é inativo, né, dado ao paciente como substituto ao que você está querendo, né, usar como intervenção. E tendo cegamento, o paciente não sabe, né, se ele está recebendo intervenção ou esse placebo, né? Nem sempre é possível, eticamente, como eu falei, você dá placebo, e o efeito placebo é o efeito que você, né, fisiologicamente vê quando a pessoa acha que está recebendo, né, o tratamento. É uma coisa, né, que todo mundo já sabe, né? Aí isso gera um monte de piada, né? Isso é uma piadinha, né? Então, dois médicos, né? Um de nós é placebo, né, Sr. Jones? E a outra, que eu acho engraçada essa aí, né? A enfermeira fala para o médico, né? Sabe aquele cara que você prescreveu o placebo? Ele pagou com dinheiro do banco imobiliário, né? Então, cuidado com o placebo. Mas vamos lá então, vamos seguir no conteúdo. Então, cegamento ou mascaramento. Cegamento junto com randomização, né, da intervenção, da exposição ou da intervenção, né, claro, é o segundo grande aspecto, são as duas coisas que caracterizam o ensaio clínico e que são os aspectos centrais, né? A randomização ou aleatorização da exposição / intervenção, né? Ela garante a comparabilidade dos dois grupos, portanto, você já está controlando ali pelos fatores de confusão, né? Então, você, no final do segmento, vai acreditar qualquer diferença que você acha entre os dois grupos à intervenção e não a qualquer outra coisa. E o cegamento ou mascaramento garante a ausência de viés, porque você não vai ter viés nem por parte do participante, nem por parte do investigador que está conduzindo o ensaio clínico, né?
Então, isso aqui faz você... Esse conjunto de características garante a validade interna do ensaio clínico randomizado. E aí garante que o resultado que você achou, ele de fato é real, ele reflete de fato, né, o resultado que está acontecendo naquele grupo. Então, você não tem viés, que você sabe a definição. É um erro sistemático que pode ter várias fontes, né? Pode ser de informação, de aferição e daí por diante. E aqui você evita viés por conta desse procedimento. Então, o cegamento é isso, como eu falei, o participante não sabe, né, o que está recebendo, o investigador não sabe o que está dando, e, como eu falei também, se o que vai analisar os dados também não sabe, aí é o triplo cego, né? Normalmente se chama só de duplo cego, porque geralmente o investigador é aquele que vai analisar os dados, né? Mas tem o caso também de situações onde você tem o chamado open label, né? Que é o rótulo aberto, que é quando não há o cegamento. Então, o indivíduo sabe, né, o que ele está tomando. E aí, eu vou entrar numa coisa que a Fabíola vai citar, e que é assim, para mim, um dos pontos de controvérsia, não é nem controvérsia, na verdade, a definição é bem clara, mas é usada de forma errada, às vezes rotulada, não é só usada, rotulada de forma errada na literatura. E aí eu queria eu vou ver se eu consigo aqui, se não der, eu não vou ficar tentando muito tempo, dividir a minha internet, o meu navegador, apesar que eu mandei para vocês os 3 links, porque é muito interessante você ler sobre as implicações de você usar ou não usar intenção de tratar, ou por protocolo, que é outro tipo de análise que se faz. E também as consequências disso, né? Como é que você pega, como é que você tenta contornar essas situações, o que você faz com as perdas. E isso, na verdade, é a parte mais complexa e acho mais interessante da teoria do ensaio clínico. Porque, até agora, é uma coisa um pouco óbvia que você já sabia, imagino, né? Randomização, cegamento é o central, os grupos são comparáveis e você tem que tentar manter a comparabilidade dos grupos, que aí começa a vir os problemas, né? Então, como é que você vai analisar o ensaio clínico? Você pode analisar de mais de um jeito, né? O desfecho lá no final, né? O ideal é que se você tivesse, vamos supor, 100 pessoas alocadas, né, aleatoriamente, claro, você randomizou 100 pessoas para o braço da intervenção e 100 pessoas para o controle, né? Seja ele tratamento padrão, tratamento convencional ou placebo, não interessa, né? 100 em cada braço. O ideal é que você não perca ninguém, que você consiga seguir as 100 pessoas, né, até o final do período que você determinou como período de seguimento necessário, que não tem nenhum desvio do protocolo, né, que todo mundo alocado, né, para receber a droga, receba a droga. São 6 doses durante 12 meses, uma a cada 2 meses. Todas as 100 pessoas que tomaram as 6 doses, né, uma a cada 2 meses. Né, hoje da intervenção tomaram todo mundo, né, 2 doses placebo do tratamento convencional para comparar com o novo tratamento aqui na dosagem e na periodicidade que deve ser recomendada. E aí, no final das contas, você vai ver, né, se tem eficácia ou não o teu tratamento. Esse é o mundo ideal, né? Só que isso não existe. Então, você vai ter desvio de protocolo, você vai ter perdas ao segmento, até porque perdas ao segmento são uma característica dos estudos de coorte, e apesar de você ter um controle muito maior, né, porque você arrola os pacientes no ensaio clínico, né, você vai fazer uma busca super intensa para não perder ninguém. Né? Não é que no estudo observacional que você fala assim, olha, você recruta os pacientes, né, é observacional, agora você tem uma visita semi-anual, né? Então, a cada 6 meses você volta e vamos acompanhar essa coorte durante 5 anos. Então, cada pessoa devia aparecer 10 vezes. Nem sempre você tem perna para fazer busca ativa, ir atrás da pessoa, mandar um carro, porque, sei lá, uma coorte pode envolver 5.000 pessoas, uma coorte de uma cidade, uma coorte de nascimentos, de crianças em uma região enorme. Então, isso não é factível. No ensaio clínico, como você tem menos gente e você precisa garantir, né, a validade interna, então você tem que reter as pessoas. Como eu já falei, os critérios de inclusão e exclusão são muito restritos e o segmento, ele é o mais próximo possível. Nós temos uma equipe para garantir que não tenha perda, tal, mas sempre acaba acontecendo. E se acontecer, e se as perdas forem seletivas? Ou seja, se o perfil dos perdidos é diferente do perfil de quem ficou, que é o problema que você tem no estudo de coorte, né? Se você tem perdas no braço exposto, né? Não em termos numéricos, né? Mas em termos de qualidade do perfil das pessoas que foram perdidas, num braço
do braço exposto no braço não exposto, você acaba enviesando, né, a medida de associação que no final você vai calcular. Aqui é a mesma coisa. E como é que você lida com isso? Bom, primeiro, supercontrole, tentar evitar perda. O artigo que a Fabiola vai apresentar, vocês vão ver que foi muito pouca perda. Então, na verdade, ali nem tem muito problema da análise, né? De você ter desvio de protocolo, ela vai apresentar, mas eu sei que foi hoje, mas quem não deve ter tido tempo de ler, né? Imagina a maioria. Mas, assim, quase não teve perda. E desvio do protocolo, quase nada também. Mas eu nem sei, eu acho que é uma coisa até um pouco rara, ter tão pouca perda. É mais comum você ter, né, um ensaio mais, assim, que não seja tão bem, não tão bem conduzido, não estou me expressando bem. É que eu acho que é normal que aconteça mais perda do que 1 ou 2 pessoas em 300, né? Até é o que você espera, né? Então, dito isso, assim, que o mundo ideal seria esse, não perder ninguém, todo mundo toma tudo direitinho e tal, mas não é o que acontece. Vamos ver o que seria análise, então, por intenção de tratamento. Análise por intenção de tratar, vamos chamar de ITT, que é intenção de tratamento, tá? Então, Intention to Treat, que é a sigla em inglês que todo mundo usa, né? Então, ITT, é isso aqui. Então, ITT é o seguinte, você usa não o que de fato aconteceu, você usa a alocação original dos pacientes. Então, se você tinha 100 pessoas para tratamento, para intervenção, e 100 pessoas para controle, você vai analisar esses 100 da intervenção, da exposição, da intervenção, né, do tratamento, e os 100 do controle, desse jeito. Esses 100 aqui, de 1 a 100 da intervenção, vão ser analisados com o desfecho deles, independente se eles foram perdidos, se eles mudaram para outro braço, se eles tomaram mal, não interessa. Você vai analisar eles como eles foram alocados. Então, tem um ditado que é once randomized, always analyzed. Assim, você analisa como foi randomizado. Qual é a vantagem disso? Que é o que está no segundo ponto aqui. Isso corresponde à decisão que os clínicos e pacientes vão tomar de prescrever ou não o tratamento. Porque é na randomização que isso é definido. Você randomizou, botou metade do grupo para cada lado, né? Então, os grupos são super comparáveis porque você botou, né? Você replicou a distribuição das variáveis nesses 2 grupos. Nesse momento que foi randomizado, foi prescrito o tratamento, começou a tratar, isso é o que interessa, né? Para o que vai acontecer. Então, independente das perdas, se você fizer isso, na verdade, você está se aproximando do que vai acontecer na vida real, né? Então, porque na vida real vai acontecer, já aconteceu de perda, do cara ter um efeito adverso, parar de tomar o remédio. Só que tem um monte de particularidades dependendo do agravo que você está usando também. Então, se for, e eu vou mostrar daqui a pouco, né, se o troço aqui ajudar. Se não ajudar, vocês veem depois no site que eu mandei o link. Se você está estudando Alzheimer, é uma coisa. Se está estudando obesidade, é outra. Se está estudando depressão, é outra. Porque depende de como as perdas estão ou não relacionadas com a intervenção que você impôs ali aquele grupo e ao desfecho sobre estudo. Então, a vantagem então, da intenção para o tratamento da análise por ITT é que, como está escrito aqui em vermelho, preserva a randomização. Então, você não perde a comparabilidade dos grupos. Tudo que eu já falei umas 20 vezes aqui, que você, pela randomização, garante que os grupos são comparáveis e você não tem que ajustar para nada no final, você usando ITT, ou seja, analisando as pessoas como elas foram randomizadas e não o que de fato aconteceu, se houve muito desvio ou se houve perda, etc., você garante que os grupos que você está comparando são comparáveis, certo? Agora, se você tiver muita perda, muito desvio de protocolo, você não pode também... Aí você conduziu mal o estudo, né? Aí você não teve controle sobre os 2 braços. Porque se no extremo você teve muito desvio de protocolo, ou seja, o pessoal daqui não tomou, o pessoal da intervenção não tomou a intervenção e o do controle não seguiu o tratamento convencional ou placebo, teve tanto desvio assim, acaba sendo um estudo observacional de coorte, né? Porque você não conseguiu manter aquela comparabilidade dos grupos que você garantiu na randomização. Porque você deixou depois a alocação da exposição variar sem o teu controle, certo? Então, de novo, se você consegue preservar a randomização e levar as pessoas até o final, você tem um bom desenho na fase de montar o estudo e tem uma boa condução do estudo. Se você tem muita perda de protocolo, muito desvio, etc., você acaba com o que se assemelha a um estudo observacional. E é isso que você não quer.
Mas se os desvios não são significativos, né, você faz ITT para garantir que, de fato, né, isso se aplica mais a estudos de superioridade. Tá? E já a gente chega lá. Por quê? Aí vamos primeiro ler o que está entre parênteses aqui, a letra pequena. A efetividade clínica, ela pode ser superestimada se você não usar o ITT, ou seja, a intenção por tratar. A intenção de tratar é, então, mais adequada para ensaios clínicos pragmáticos do que para ensaios clínicos explanatórios, né, de eficácia. O ensaio clínico pragmático é aquilo que eu falei, que ele tenta se aproximar um pouquinho mais da realidade. O ensaio clínico, por definição, ele nunca vai olhar só a efetividade, né? A vocação do ensaio clínico é avaliar a eficácia. Mas se você começa a afrouxar um pouquinho, você não pode afrouxar totalmente, senão de novo vira um estudo observacional. Então, se você não é tão estrito nos critérios de inclusão e exclusão, se você deixa os médicos ter algum grau de liberdade, mas não totalmente, logicamente, né? Você tem um ensaio clínico em condições da rotina do serviço. Se você faz isso, você consegue efetividade clínica, né? Que é o que está entre parênteses aqui, né? Mas se você quer um ensaio clínico exclusivamente para ver a eficácia daquela droga, daquele insumo, e você não está interessado se aquilo vai funcionar ou não no mundo real, se aproximar do que vai acontecer no mundo real, porque não é um ensaio clínico, de novo, não é efetividade, é eficácia, mas você pode ver efetividade clínica usando, né, um ensaio clínico pragmático. E o pragmático não está dizendo, né, porque ele se aproxima um pouco da rotina do serviço. Então, se você não quiser fazer isso, você tem um ensaio clínico que chama explanatório. Aí você só olha, né, a eficácia daquele insumo, daquela droga, né? Qual é a desvantagem de você usar a intenção ao tratar? A conclusão que você chega no final, ela pode ser devida ao não recebimento pelo tratamento, né, pelo grupo que foi alocado para ele. Porque se teve muito desvio de protocolo, muita gente que era alocado para intervenção e não tomou, ou abandonou antes, teve reação adversa, parou de tomar, etc., no final, é como se você pode não detectar, né, uma diferença que de fato estaria presente. E aí, de novo, eu não vou mostrar aqui, mas está nos links que eu mandei. Vocês lembram do erro tipo 1 e tipo 2, né, no estudo? Quando existe uma diferença e você não detecta, ou quando você detecta uma diferença que não existe. Vocês lembram, né? Vocês já viram isso? Não? Então, deixa eu falar rapidamente. Rapidamente não, falar devagar. Quando você... Bom, teste de hipótese vocês conhecem, né? De métodos, certo? Então, você tem um teste de hipótese. Quando a hipótese nula... Bom, e a tua vontade, quando você tem um estudo epidemiológico, já que o raciocínio epidemiológico é por refutação, você tenta gerar evidência contra a hipótese nula, certo? Então, você está tentando rejeitar a hipótese nula para ver se aceita a alternativa, né? O que é o alfa? O que é o p-valor, né? Que a gente vê em todos os estudos, que arbitrariamente, né, se estipulou em 5%, que virou padrão para todo mundo. 5%, que é o alfa, é a chance de você achar uma diferença entre grupos, ou de você achar uma associação, ou, nesse caso aqui, de você achar que o tratamento é eficaz, ou seja, uma diferença significativa da incidência num grupo e no outro aqui, ao acaso. Ou seja, o erro tipo 1 é quando você, de forma errônea, refuta a hipótese nula. Ou seja, você acha uma diferença ao acaso, quando ela não existe, na verdade, certo? Por isso que o 5%, quando você fala, qual é o teu nível de significância do estudo? 5%. O que significa 5%? Então, você tem um grau de confiança de 95%. Teu nível de significância é 5%. É que se eu achar uma diferença entre as incidências dos dois grupos aqui, a chance de eu ter achado esse resultado ao acaso, porque as variáveis têm uma distribuição aleatória, então pode ser que você tenha pego justo a ponta, se for uma distribuição bicaudal, né, aquela curva de sino com duas pontas, né, porque vai ter teste que nós vamos fazer que vai ser unicaudal, que só vai ter um lado que a gente vai estar interessado. Já eu chego lá. Mas se for de duas pontas, né,
um alfa de 5%, um p-valor de 5% para você, quer dizer 2,5% só da distribuição dos valores que em cada ponta. Então, quando você fala assim, olha, eu achei um resultado significativo, achei uma diferença entre os dois grupos, né? Então, assim, eu achei que a droga é eficaz e o meu p-valor foi de 0,04. O que é esse 4%? É que a chance, se eu repetir esse estudo 100 vezes, só em 4 de 100 vezes, eu vou achar uma diferença quando ela não existe. Certo? Então, você tem a confiança muito grande que, de fato, o resultado que você achou, ele representa a verdade, porque de 100 vezes, só 4 vezes aquilo vai ser um falso positivo, certo? Então, esse é o erro tipo 1, é o alfa, né? Então, você acha uma diferença quando ela não existe, ok? O que é o erro tipo 2, que é o beta, né? O beta é o complemento do poder do estudo. O beta, geralmente, eu já vou dizer o que é o beta e tal, que é o erro tipo 2. Né? O erro tipo 2 é quando, em contraponto ao primeiro, ao erro tipo 1, que é o alfa, que é o p-valor. O p-valor você acha uma diferença quando ela não existe. O beta, a diferença está lá, e você não é capaz de achar. Então, o beta é você dizer que não há uma diferença, ou não há uma associação, ou você não achou uma diferença de incidências, quando de fato a incidência estava lá. A diferença estava lá. Né? A efetividade estava lá. A associação estava lá. E você não conseguiu captar. Esse é o erro tipo 2. O que é o poder do estudo? Quando você fala assim, eu tenho o poder de 90% de detectar uma diferença de 5% entre os dois grupos. Isso quer dizer, se eu falo que o meu poder de estudo é de 90%, é que eu estipulei o meu erro tipo 2, o meu beta, em 0,1, em 10%. Então, eu quero dizer, e normalmente o valor é esse mesmo, é mais alto do que do erro tipo 1. E já eu vou dizer por quê. Isso está no link que eu mandei para vocês. E, na verdade, normalmente é até 20% que se usa, né? O poder de 80%. Não é nem 90%. 90% é melhor, claro, mas vamos supor que seja 80%. 80% seria um beta, um erro tipo 2, de 0,2%, 20%. Então, a chance de você não detectar uma diferença, se ela estiver lá, né, é de 20%. Ou seja, aí qual é o complemento disso? É o poder do estudo. É 100 menos esse erro tipo 2. Então, seria 80%. Como é que se fala esse 80%? O meu poder de achar uma diferença, se ela estiver lá, é de 80%. É claro, porque é o oposto do que eu acabei de falar, né? Qual é a probabilidade? Se a diferença estiver lá de eu não achar, né, o beta, né, o erro tipo 2, que é 0,2, que é 20%. Então, 80% é o poder do estudo. Por isso que na descrição dos métodos do estudo, o pessoal fala assim, a amostra foi calculada, né, para um nível de significância de 5%, que é o p-valor, que você vai querer depois usar como ponto de corte, para dizer que foi significativo o teu achado, e um poder de 80% para achar uma diferença de 5%, 10%, sei lá quantos por cento, entre os dois grupos. Por isso que no método está assim, porque você fixa o alfa, né, o erro tipo 1, e fixa o poder do estudo, né, que é 1 menos o erro tipo 2, né, que é 1 menos a chance de você não achar uma diferença caso ela exista, ou uma associação caso ela exista. Isso eu sugiro depois que vocês deem uma olhadinha, né? Só assim, né? Eu falei, mas dê uma olhada assim, definição, erro tipo 1, erro tipo 2 em teste de hipótese. Porque é importante, né, quando você pensar no que é pior no ensaio clínico. O que é pior? É você, quando você analisa os dados, você achar uma associação e dizer que uma coisa funciona erroneamente, ou você deixar de detectar a eficácia se ela estiver presente. Então, eu vou repetir a pergunta. O que seria pior no ensaio clínico? Né? Quando você está procurando a eficácia de uma droga. Você dizer que a droga é eficaz quando ela não é, ou uma intervenção, por exemplo, né? Que ela é eficaz quando ela não é, ou você deixar de detectar a eficácia quando ela existe. O que seria pior em termos do paciente? O que vocês acham? Eu acho que é o tipo 1. É o primeiro, é a primeira situação.
que está associada ao erro tipo 1. Ou seja, se você fala assim, sei lá, que pode ser uma intervenção invasiva, pode ser uma coisa, pode ser uma cirurgia, pode ser uma intervenção cirúrgica, pode ser uma droga que tem efeito colateral. Então, imagina se você fala assim, olha, essa intervenção funciona, e você começa a usar nos pacientes. Isso é mais grave do que você não agir uma coisa que você, infelizmente, não descobriu que funciona, mas que ela funciona, né? Então, o erro tipo 2 é menos grave do que você cometer o erro tipo 1, né? Por isso que o erro do tipo 1, ele é muito menor a probabilidade quando você fixa. Você vê, o erro tipo 1 você bota geralmente 0,05, né, que é o p-valor. O erro tipo 2 você deixa em 20% ou 10%. Por que você tem mais flexibilidade no erro tipo 2? Porque é mais grave você achar uma eficácia onde ela não existe, porque você vai começar a usar aquele negócio, né? É exatamente por isso que os valores são esses que você vê na literatura. Então, vamos começando a ligar as coisas, né? Porque aí a gente começa a conseguir raciocinar e ter um olhar crítico quando você lê um artigo científico do ensaio clínico, né? Então, exatamente esse é o raciocínio. Então, voltando aqui ao tipo de análise, então, ITT, então, intenção de tratamento é isso. Você analisa como foi randomizado, né? Qual é a consequência de você analisar desse jeito em termos da tua capacidade de achar a eficácia de uma droga, ou de um... Eu vou continuar falando droga, mas vocês sabem que pode ser um insumo, uma vacina, um procedimento, etc, né? Vamos falar de droga. Qual é a consequência no ensaio onde está procurando, que a tua pergunta é, eu acho que a minha intervenção, eu quero provar que a minha intervenção é superior, ela é melhor em termos de eficácia, de curar o paciente do que o braço controle, que vamos supor que seja o tratamento padrão. O que vai acontecer com essa tua medida, no final das contas, se você tiver gente que acaba não seguindo o protocolo conforme ele foi determinado? Via de regra, o que acontece é que você vai diminuir a magnitude desse efeito, se ele existir, logicamente, né? Porque você acaba diluindo. Você consegue ver que você acaba contaminando, os grupos acabam se contaminando. É como se você misturasse os grupos. E, por exemplo, você tem gente no grupo da intervenção que para de tomar droga, tem gente que morre antes. Então, você não consegue, de fato, ver tudo que a droga, se tivesse sido tomada até o final do segmento, pode fazer. Você vai acabar diluindo o efeito daquela droga. Agora, por isso que no ensaio, onde você busca superioridade da tua intervenção, essa análise é fundamental. Por quê? Porque se a consequência de você usar análise por intenção de tratar, ITT, é diluir o efeito, e se ainda assim você acha uma diferença significativa entre o grupo da intervenção e o outro, você não subestimou o efeito? Se você subestimou o efeito e ainda assim ele foi significativo, ele deve ser maior do que aquilo. Então você tem segurança para dizer que a droga é eficaz. Por isso que no estudo de superioridade, onde você está buscando provar que a tua intervenção é superior àquela que existe, ou ao placebo, ou ao convencional, ITT é o modo de análise de escolha. Não tem como você fazer outro. Que é o que eu vou falar na sequência. Então, mantenha isso em mente e vamos ver o próximo. O próximo, outro tipo de análise que você pode fazer, é análise por protocolo. E aí você só compara os grupos, só compara os indivíduos, os grupos, que completaram o tratamento originalmente alocado para eles, né? O que pode, logicamente, levar a vieses. Por quê? Porque você vai perder gente no meio do caminho, né? Dos dois lados. E você não tem muito como saber para que lado esse viés vai. Normalmente, mas não é regra, por isso que eu sugiro que vocês leiam, né, os sites que eu indiquei. Por protocolo, o normal é que ele superestime, mas não é necessariamente nessa direção. Você nem sempre tem certeza da direção do viés. Mas ele vai enviesar a tua medida de associação. Então, vamos supor que no grupo da intervenção, como eu falei antes, teve gente que parou de tomar a droga da intervenção porque teve efeito colateral, né? Então, só tomou quem aguentou a droga até o final. No mundo real,
porque você vai querer partir do ensaio clínico para o mundo real depois, vai partir da eficácia para a efetividade pura, né? No mundo real, vai ter gente que vai ter eventos adversos e vai parar no meio do caminho. Se você no ensaio clínico só analisa quem foi até o final tomando a tua intervenção e comparar com outro grupo, você provavelmente, normalmente, mas não necessariamente, vai superestimar esse efeito. Então, quando você faz isso, no ensaio de superioridade, né, você está jogando lá para frente, lá para cima, a eficácia. Por outro lado, se você faz intenção de tratamento, você não deu aquela diluída, você não subestimou, você não foi conservador na tua abordagem, foi. Então, nesse ensaio, você tem que usar, de superioridade, você tem que usar ITT, porque ele vai subestimar o efeito, e aí se você ainda assim achar que ele é superior, você está seguro. Ou seja, você tem que ser conservador nesse tipo de análise. Aí aqui, então, guardem isso e a gente vai na sequência. No final, eu espero que tudo faça sentido, mas a gente vai discutir, claro. E se alguém quiser, me interrompe agora, logicamente, né? Aqui eu fiz uma nota para mim mesmo, mencionar o ITT modificado. Essa sigla é Modified Intention to Treat, né? Que a sigla na literatura é isso, né? MITT. Esse de MTT, a literatura, a maioria fala que isso é meio que invenção, né? Porque é como se você violasse, né, a tua randomização. E se você faz muita modificação, né, após a randomização, você começa a perder, lembra, a comparabilidade dos dois grupos. E isso é a última coisa que você quer. E aí, de novo, assim, que eu não posso falar demais porque não se deve, né, numa aula, numa discussão síncrona, né? A gente vamos ficar 2h30 eu falando aqui, logicamente. Então, eu estou querendo falar os pontos principais e eu sugiro, recomendo, assim, que vocês leiam, a gente discuta depois no fórum, por e-mail, enfim, né? De alguma outra forma, porque esse é um assunto que ele vai desmembrando e vai ramificando e tem, assim, podia ser uma aula só sobre, né, ITT, uma aula só sobre as implicações de que valor você leva até o final quando o cara é perdido por follow-up e assim por diante. Então, tem muita literatura sobre isso. A intenção por tratar modificada é quando o autor estabelece algum critério após a randomização inicial para dizer que vai fazer a intenção a tratar usando, assim, pelo menos quem tomou uma dose. Então, assim, não tomou como devia tomar, mas se tomou pelo menos uma dose, eu vou incluir. E tem gente que faz isso para exposição ou para o desfecho. Assim, modificações pós-randomização para o desfecho ou para a exposição. E tem gente que é muito, assim, gente que é mais ácida, mais assim, enfática nessa crítica, né? Acho que um dos sites que eu mandei, eu acho que o último slide do cara, ele fala assim: se vale fazer isso, vamos também flexibilizar o cegamento. Tipo assim, se é para esculhambar com a estrutura do ensaio clínico, vamos esculhambar com outro pilar também. Vai esculhambar com a randomização, vamos esculhambar com o cegamento também. Ou seja, isso é o extremo, né, de quem critica, né, uma análise modificada de intenção de tratamento. Mas se você parar para pensar depois na leitura e pensando mais, dá para você entender que você quer manter a intenção de tratamento, que você quer guardar a comparabilidade dos grupos, você não quer fazer uma análise por protocolo, né, porque a análise por protocolo, ela, como está escrito aqui, só vai avaliar quem chegou até o final do caminho, conforme preconizado lá no começo. Então, o N vai variar muito, você vai perder gente no meio do caminho, né? Mesmo que você Oi? Não é comigo não, né? Tá. Mesmo se a pessoa chegou até o final, mas não seguiu o protocolo, ela não é computada. Então, a análise por protocolo, ela tem problemas quando você quer manter a comparabilidade, principalmente, como eu falei no estudo de superioridade. Tá? E o ITT modificado é quando você aceita e propõe alguns critérios, né, de inclusão das pessoas, mesmo pós-randomização, e você mantém elas naquele grupo, mesmo com ligeiros desvios do protocolo. Aí chama... É um artefatozinho, né? Mas, enfim, aí depois vocês podem ler, mas tem muita literatura sobre isso também. Então, é o ITT modificado, intenção de tratamento modificado. E aí, esse slide, ele é central, porque tudo que eu falei até agora, gente, né, eu falei que os ensaios podem ser
ensaio clínico, né? Você pode estar querendo provar que a tua droga é superior à que já existe, mas lembra que lá no começo eu falei, hoje em dia, com a tecnologia e tudo que tem avançado, etc., você muitas vezes acha, né, um insumo, uma droga, etc., que ela é tão boa quanto, ou que ela pode ser até um pouquinho pior. Mas ela é um pouquinho pior, mas ela é menos invasiva. O procedimento é menos invasivo, a droga é mais barata, a droga tem menos efeito colateral, né? Então, se for esse o caso, vale a pena você usar, né? Porque você perde um pouquinho na eficácia, mas você ganha na capacidade de adesão do paciente, na capacidade do sistema de saúde daquele local ou daquele hospital, daquele serviço de saúde, de dar aquela intervenção para os pacientes que precisam. Então, tem 3 tipos de ensaio clínico, né? Superioridade, equivalência e não inferioridade. E eu acho que esse gráfico ilustra bem, e espero que dê para entender a lógica deles, né? Então, vamos supor que, olha só, no eixo do X aqui embaixo, tem a diferença entre as terapias, né? Então, e delta é a diferença entre um grupo e outro, né? Se não tem diferença entre os grupos, intervenção e controle, né? O teu intervalo de confiança, né, da tua medida de associação, que vai ser um risco relativo, vai atravessar o zero, né? Então, se atravessou o zero, você já está vendo que por exemplo, o B, que é equivalente, né? Atravessou o zero, mas não passou de um delta que você estabeleceu para ser superior, né? Vamos por vez, né? O estudo de superioridade, né? Que é o primeiro, o A ali. O que você quer provar no A? Que a tua intervenção é superior ao que já existe. O resultado do ensaio A, ele de fato mostra superioridade. Por quê? Porque ele está acima do zero, né? O intervalo de confiança, ele não atravessa o zero, certo? E, na verdade, assim, ele chega a cruzar um limite que você pré-estabeleceu, que você queria uma diferença de mais delta. Esse delta não, né? Ele não é tão importante agora. O importante é que ele não está atravessando o zero, então ele de fato é superior ao outro. Ok. E lembra aquilo que eu falei, se você usar a intenção de tratar como análise, lembra que você, na verdade, quando você faz isso, você não dilui um pouco o efeito, porque você acaba contaminando um grupo pelo outro, e você diminui, né, você diminui a eficácia observada no grupo da intervenção, porque você tirou o pessoal, né, você manteve o pessoal que não foi até o final, etc. Então, esse pessoal que não conseguiu experimentar a droga até o final, mesmo assim está contando eles ali naquele grupo da intervenção. Então, você subestimou, né, a eficácia no grupo da intervenção e, mesmo assim, você conseguiu provar a superioridade. Então, o que você fez quando você usou ITT, nesse caso? Você trouxe essa linhazinha do A para a esquerda. Ela, no mundo ideal, se todo mundo conseguisse seguir, ela teria mais para cima, né? Mas como você deixou, como você analisou todo mundo conforme foi alocado, independente de desvio de protocolo, que se aproxima até do mundo real, né? Você trouxe essa seta aqui do A para a esquerda, mas mesmo assim ela não encostou no zero. Então você subestimou, você foi conservador e ainda assim você descobriu, com o intervalo de confiança que você estabeleceu, com o teu alfa de 0,05, então a chance desse resultado ter sido encontrado ao acaso é muito pequena, é só 5 em 100 vezes que você, né, repetisse esse mesmo estudo, então você está confiante que é superior. Tudo bem. Quando é que 2 tratamentos são equivalentes? O B e C. São 2 exemplos que são equivalentes. Por quê? Bom, e antes de falar da equivalência. O menos delta, sim. O menos delta é mais importante de explicar. O menos delta seria a margem de inferioridade que você aceita que uma droga tenha, para você dizer, olha, até aqui eu aceito que ele seja inferior. Se for para baixo desse valor, aí é demais. Vamos dar o exemplo do reinfarto, né? Que é uma coisa grave. Então, se você vai usar uma outra droga, uma droga nova que é mais barata, por exemplo, mas então você fala assim, olha, eu vou aceitar até 1,5% a mais de reinfarto no grupo do novo tratamento. Enfim, mas inclusive essa margem de não inferioridade é uma coisa que não está estabelecido, porque depende do agravo, depende da doença, e é uma discussão constante quando você tem indústria farmacêutica querendo liberar medicamento, porque às vezes, claro, se a indústria quer liberar, ela pode estabelecer uma margem, né, de inferioridade maior do que seria aceitável do ponto de vista de saúde pública,
Então, às vezes, tem briga na Anvisa, eu não sei se tem alguém aqui da Anvisa, né, com a margem de inferioridade estabelecida pela indústria no ensaio clínico para liberar o uso de alguma droga. Eu sei que já aconteceu no passado brigas importantes em relação a isso. Então, olha só, o B e o C, por que são equivalentes? Eles atravessam o zero, né? Atravessou o zero é equivalente. Agora, eles não estão encostando nos deltas, né? O D também é equivalente, porque ele também passa no zero e não chega no intervalo inferior, no delta que você estabeleceu como sendo inferior. O E e o F são inconclusivos, porque eles atravessam não só o zero, mas o E atravessa os dois deltas, tanto para ser superior quanto para ser inferior, e o F, o limite inferior. Então, você não consegue dizer se ele é equivalente ou se ele é inferior, ou no caso do E, se ele é equivalente, inferior ou superior, porque os valores de ser superior, inferior ou equivalente estão incluídos no intervalo de confiança. Então, o E e o F, você não consegue tirar conclusão nenhuma. Agora, o G, ele é inferior, porque ele não encosta no zero e o intervalo de confiança inclui valores abaixo do delta que você estabeleceu de limite para não inferioridade, né? Então, ele passou do limite, né? Pelo menos no teu intervalo de confiança. É que nem você, no risco relativo, fala assim, olha, a estimativa pontual foi 1,2. Então o risco é aumentado? Calma, vamos ver o intervalo de confiança. Se o intervalo de confiança atravessa o 1, aquele resultado você fala que não há associação, certo? Aqui mesma coisa. O G, a estimativa pontual foi abaixo do que você considera para dizer que ele era inferior. Mas se o intervalo de confiança atravessa o valor do menos delta, ele é inferior. Assim como o H, que é mais óbvio ainda, porque nem o intervalo de confiança, nem o limite superior dele encosta no limite que você estabeleceu. Ele é bem inferior, né? E aí, isso, se tiver entendido, eu quero falar de como é que você aplica, então, qual é a consequência de você usar ITT ou análise por protocolo nesses contextos aqui. O que o ITT faz? Ele é conservador, né? Então, ele subestima a associação, ele dilui, né, a relação entre os dois grupos, as diferenças entre os grupos de intervenção e controle. Então, para o ensaio de superioridade, ele é adequado porque ele está trazendo essa linha A da direita para a esquerda, certo? Então, se você achar um resultado significativo, você está tranquilo, porque, na verdade, o valor real, entre aspas, ele deve estar mais para a direita, porque você deixou contaminar, né, esse valor pelos desvios de protocolo, porque você usou intenção de tratamento. Agora, quando você usa ITT para ensaios de não inferioridade, por exemplo, assim como o de superioridade, assim como aquela linha A, todos eles aqui, né, o que ITT faz é trazer para perto do zero, porque você vai diluir os resultados, você vai fazer os grupos mais semelhantes, né? Então, olha a diferença do estudo, do ensaio clínico de superioridade, que é o exemplo do A ali, que é superior, e do de não inferioridade, que seria o G e o H, por exemplo. Se você traz para a esquerda o A, né, e você não encosta no zero, você conseguiu, você provou que era superior, mesmo sendo conservador. Se você usa ITT no ensaio de não inferioridade, você está trazendo ele para a direita, né? Então, na verdade, você está favorecendo que você ache equivalência ou que você ache não inferioridade. Entende a diferença? Você está trazendo sempre com ITT, já que você está diluindo o efeito, você está sendo conservador, você está trazendo para perto do zero. Só que trazer para perto do zero nos estudos de não inferioridade quer dizer aumentar a chance de você achar essa não inferioridade. Então, no caso do não inferioridade, você quer também fazer o protocolo. E o ideal é que as duas análises deem para você não inferioridade. Esse é um conceito que não é tão intuitivo, né? Mas eu acho que o central para entender, né, esse conceito de quando você vai usar
ITT, ou quando você vai usar ITT e análise por protocolo, é você pensar nesse gráfico e pensar o que a intenção por tratar faz. Já que ela dilui efeito e faz os grupos menos comparáveis do que eles eram a princípio, né? Você está trazendo esses valores para perto do zero, para perto do meio desse gráfico. E quando você faz isso, você pode artificialmente achar a não inferioridade quando ela não existe. Não é o caso da superioridade, porque você traz para perto do zero, mas você está sendo conservador, porque você está trazendo para cá e se você achar que é significativo, na pior das hipóteses, ele deve ser maior ainda o efeito, né? Mas você achou um efeito, então você está seguro. O ITT para não inferioridade, não. Porque você pode ter um falso positivo e dizer, ele é não inferior. Mas por quê? Porque você contaminou ele com os desvios de protocolo. Você trouxe para mais perto do zero. Então, você tem que também usar o por protocolo. Essa que é a lógica desse gráfico. Eu sei que não é um gráfico fácil, mas eu acho que com um pouquinho de leitura, hoje a gente conversando mais, eu acho que dá para entender. E a questão desse gráfico e da teoria por trás, de tudo que vem a reboque disso, e já são 5h25, não quero falar demais, é que tem vários aspectos que vêm como consequência desses conceitos. Eu não sei se eu botei no próximo... não, acho que não. Bom, deixa eu ler, eu não vou ler tudo, né? Mas, enfim, isso como está para referência de vocês, eu vou falar só qual é a lógica aqui, que agora vai ser uma repetição do que eu já falei, mas eu queria, não me deixa esquecer de falar sobre que valor você usa quando você tem perdas ao longo do segmento de um braço ou de outro. E a grande discussão é qual é o melhor método para você tentar completar os dados que estão faltando. Você perde uma pessoa no meio do caminho, por exemplo, do braço de intervenção. Você ignora aquilo ali ou você tem como imputar, né? Imputar, você sabe, né? Você fazer um procedimento que você vai designar um valor para aquele sujeito. E aí uma coisa que é muito comum, que eu vou, se não está aqui, está nas referências, que você deve dar uma lida, é você carregar o último valor observado para o fim do período. Então, se você era para observar durante um ano, você conseguiu observar o cara até o mês 6, e depois o cara sumiu. Então, você pega aquele valor do mês 6 e fala, esse é o valor que eu vou considerar como valor no mês 12, do marcador biológico, ou seja lá, ou se ele não tinha, por exemplo, era para ver se o cara vai ter remissão se vai continuar em remissão de um câncer. Se ele não tinha remissão do câncer, eu considero que ele, no final do período, não ia ter remissão, né? Se ele continuar vivo, eu vou continuar que ele ia continuar vivo até o final, e assim por diante. Só que tem problemas, tem limitações. E aí tem uma série de discussões estatísticas sobre isso, e é uma coisa que pode ganhar uma complexidade que eu não alcanço, estatística, que tem artigo que eu não consigo ler, e tem artigos mais teóricos que tanto eu quanto vocês, né, vamos conseguir ler com facilidade. Eu nem sei se tem gente aqui que já fez cálculo, álgebra linear, essas coisas, que conseguiria ler um artigo muito, muito pesado metodologicamente falando. Eu, quando eu estava estudando sobre isso, agora, há pouco tempo, né, para preparar esses conceitos aqui, tem artigo que eu não alcanço realmente. Então, deixa eu ir nesse final aqui para ver se a gente, né, abre a discussãozinha no final. Ou durante aqui, né, me interrompa, né, já tem 1h30 de gravação. Então, num ensaio de superioridade, lembra-se que vai ser um resumo do que eu já falei, na verdade, eu acho, né? A tua meta é ver se os dois tratamentos são diferentes. Aí, geralmente, né, intenção de tratamento, quando você preserva a randomização e analisa as pessoas como foram originalmente alocadas, independente do que aconteceu, né, geralmente é conservador, né? Porque você inclui quem violou o protocolo e as perdas, né? E isso faz com que os dois grupos, olha, fiquem mais parecidos, né? Claro, você está contaminando um grupo com outro, né? No entanto, para ensaios de equivalência ou não inferioridade, esse efeito não é o de ser conservador. Por quê? É o que eu mostrei no gráfico, né? Qualquer blurring é quando você deixa a coisa embaçada, né? Qualquer diluição, né, das diferenças entre os grupos, né, tratamento e controle, vai aumentar a chance de você achar equivalência ou não inferioridade. Por quê? Porque na parte de baixo daquele gráfico, quer dizer, equivalência e não inferioridade, quando você faz esse embaçamento da diferença, quando você diminui a diferença, você traz aquelas linhas mais para perto do zero, você traz para a direita.
ao contrário de trazer para a esquerda, como era o caso lá de cima daquela linha A, né, do ensaio de superioridade. Então, o que está em palavras aqui é exatamente o que nós discutimos agora no gráfico. Então, esse efeito do ITT de ser conservador para os ensaios de superioridade não se aplica para os ensaios de equivalência ou não inferioridade, né? Então, você, nesse caso, não está sendo conservador, porque você vai aumentar a chance de achar, né, equivalência ou não inferioridade, ao invés de, né, do contrário que acontece no de superioridade. Não vou parar aqui. Aliás, inclusive, tem a... Não é que você, Fabiola, eu lembrei de você, Fabiola, agora, porque eu vi isso aqui que está no artigo também. Eu vou dar uma acelerada. Então, isso aqui é um exemplo de como é que você reporta, né, o diagrama dos pacientes, né, onde você vê, então, quantos foram alocados, no final, quantos foram analisados. Então, você compara se você, de fato, tem um número, né, ao final do segmento parecido com quem você randomizou, para você poder ver as perdas, né? Isso é um exemplo prático de um artigo. Eficácia e efetividade, já falei, vocês sabem o que é isso. Eu não vou falar agora de ensaio clínico pragmático, já falei um pouco, né, se aproxima de efetividade, vocês podem ler depois isso. Que é uma ilustração engraçadinha para dizer que o explanatório é aquele que você fica muito em cima, né, querendo ver, enfim, sem flexibilização nenhuma, ao contrário do pragmático, você se aproxima um pouco mais da rotina, você deixa o profissional de saúde tomar algumas decisões. E então, esse balanço entre o ensaio clínico clássico, onde você tem todo esse controle, essa severidade nos critérios de inclusão e exclusão, por conta de você privilegiar a validade interna, e na outra ponta você tem a prática no mundo real, né? Que em vez de ser os pacientes nasquelas faixas etárias restritas, etc., você tem a população geral, você monitora as pessoas como na rotina, etc. Então, esses são os extremos, né? O ensaio clínico pragmático está no meio do caminho, né? Ele tenta pegar o bom metodológico do ensaio clínico, onde você quer ver a eficácia, por conta de tudo que eu acabei de falar, e você se aproximar da efetividade, mas sem deixar pender muito a balança para você ser totalmente frouxo, né, no bom sentido, em relação aos pré-requisitos e procedimentos que você tem que fazer para seguir esses pacientes, né, da intervenção e da não intervenção. E aí o resto eu não vou ler, eu vou mandar para vocês, só vou mostrar o que é, né, esses slides extras, né? Esse aqui fala do ITT modificado, né? Depois vocês leem. Esse é o que eu tinha falado, que é muito interessante essa discussão, é sobre como é que você lida com as perdas por follow-up, né, nos estudos, e essa sigla que está depois do loss follow-up é last observation carried forward, né, que é você pegar o último valor observado e você levar aquele valor até o final. Então, é uma discussão super interessante, metodológica, sobre, né, prós e contras de você fazer isso e outras alternativas que você pode usar se você não quiser usar esse último valor e levar esse valor até o final como sendo, né, o valor final de segmento daquele paciente que você perdeu. Aí aqui alguns exemplos, na verdade não é exemplo, é um detalhamento da diferença dos tipos de ensaio, né, de superioridade, equivalência e não inferioridade, né, e fala um pouquinho, olha, a gente estava discutindo, olha, o que é o tipo 2, o tipo 1, né, que é quando você tem a hipótese nula e você, né, alguns ensaios você acha diferença, ela não está lá, é exatamente o que a gente falou, e está bem explicadinho aqui, né? Fala do não inferioridade, de novo, enfim, é a mesma coisa aqui, né? Fala do tamanho da margem, né, de não inferioridade, que tem que ser clinicamente relevante, enfim, é um detalhamento que vocês lendo isso e casando com a figura, né, que eu mostrei, eu espero que faça sentido, né? Mas também não é agora o papel dessa sessão aqui, logicamente não deve ser da gente ler tudo isso e nem, né, entrar em tanto detalhe. É o principal e a gente aprofunda, né, offline. Na equivalência, sim. Esse é um ponto que eu já falei também, né? Nos ensaios de equivalência, né, o papel da hipótese nula e alternativa são invertidos, né? Porque no de equivalência, né, a hipótese nula é que uma diferença de pelo menos aquele delta existe, né? E você tenta provar, né, você tenta gerar evidência contra essa hipótese nula, né, em favor da alternativa, que não há diferença. Então, porque você está querendo provar, né, que os tratamentos são semelhantes. Então, a hipótese nula é que uma diferença de pelo menos delta existe. E você tenta gerar evidência contra. Então, né, você inverte
a hipótese nula e a hipótese alternativa. Aí é mais detalhes sobre o delta dos ensaios, e é isso. Então, gente, olha só, eu vou voltar para o time, se eu conseguir. Só um segundo. Aqui. Não voltei. Eita, voltei, pronto. E aí eu vou parar de compartilhar o meu conteúdo. Ué, não está compartilhando conteúdo? Engraçado. Enfim, vocês estão vendo que tela agora, gente? Por favor. Eu estou vendo a tela com as pessoas. Ah, tá, ok. Ah, porque vocês estão vendo a minha tela. Tá bom. Então deixa eu... Pronto, eu acho que não está compartilhando agora. Acho que está todo mundo vendo a tela das pessoas, né? Ok. Então, olha só, eu sei que foi denso, eu sei que é muita coisa, e eu peço desculpa, mas, enfim, acho que não tinha como encurtar, porque aí fica muito superficial também. Eu acho, gente, que eu vou parar a gravação para não ficar muito comprido, que tem 1h38. E a gente, a Fabiola, a apresentação dela, a gente não deixa na gravação, porque vai ser uma ilustração dos conceitos, tá? Eu acho que é importante para quem não está aqui, mas acho que todo mundo está, inclusive, é ter a parte teórica gravada. Agora a gente vê a ilustração. Caso haja alguma coisa muito importante, né, eu boto de alguma forma no Teams de novo, tá? Só para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Então deixa eu parar a gravação.